peço que você abra a sua Bíblia no Salmo 139. Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de me guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior e tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Meu querido, sem dúvida nenhuma, o principal motivo pelo qual nós estamos aqui neste mundo é glorificar o nosso Deus. Adoração é o principal motivo da nossa existência. Tudo que nós fazemos precisa resultar em adoração ao nosso Deus. Nós existimos para isso. Nós, sem dúvida, fomos criados para que o nosso Deus fosse glorificado através da nossa existência, da nossa vida. Adoração é o principal assunto da Bíblia, sem dúvida nenhuma. Tudo que nós fazemos é para adorar. Tudo que nós fazemos é por gratidão e adoração ao nosso Deus. Damos dízimo por adoração, para glorificá-lo. Cantamos para adorá-lo. Fazemos missões para que não somente possamos glorificar o nome do Senhor na pregação do Evangelho, mas para que outros povos possam adorar o nome do nosso Deus, amém? É por isso que nós pregamos o Evangelho, querido, por causa da adoração. Nós falamos de Jesus para as pessoas, para que elas possam se arrepender dos seus pecados, da sua vida para si mesmas, e possam se voltar para Deus em um ato e uma vida de adoração. Esse é o motivo final da pregação do Evangelho. Para que todas as pessoas, todos os povos, espalhados pela face da terra, de todas as línguas, povos e nações e raças, possam ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e assim, crendo, e nós sabemos que muitos não creem, mas aqueles que creem passam então a ser adoradores do nosso Deus. Esse é o motivo da nossa existência, adorar. Adoração é, sem dúvida, faz parte da vida de Jesus, nos seus momentos de oração e de adoração.
para glorificar o Pai. Tudo que ele fez, toda a sua obra, tem como fim principal a glória do Pai. Quando ele se encontra com a mulher samaritana, nessa conversa tão importante, nos mais importantes encontros e conversas de Jesus, um dos principais assuntos é a adoração. Onde nós devemos adorar? Em todo e qualquer lugar. Ela pergunta, a mulher samaritana, devemos adorar ali, devemos adorar aqui, acolá? E Jesus diz, importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Um dos principais assuntos, talvez o principal assunto dessa conversa maravilhosa de Jesus com a mulher samaritana é a adoração. Ele chega a dizer para ela, num ato de confronto, dizendo, olha, vocês adoram o que vocês não conhecem, por causa do histórico dos samaritanos. Mas nós adoramos o que conhecemos. E Jesus, ele desejava que aquela mulher pudesse conhecê-lo, para que então ela pudesse adorar verdadeiramente um Deus, conhecendo quem é esse Deus. Sem dúvida, o principal assunto da Bíblia é a adoração. Sim, queridos, nós vivemos para adorar o nosso Deus. Precisamos adorar em todos os lugares. Adoração não é um ato apenas do templo. Pelo contrário, é um ato constante. Adoração é um estilo de vida. Adorar a Deus deve ser um ato constante da nossa vida, não somente nos nossos atos culticos, nas nossas grandes celebrações, no nosso levantar da mão, chorar, dar glórias a Deus na grande celebração, como nós estamos fazendo isso, mas no dia a dia da nossa vida, com atos de adoração. Nos nossos relacionamentos, nas nossas relações interpessoais, no nosso trabalho. Nós devemos adorar em todo o tempo, ou seja, não somente nos momentos alegres, mas também no meio do sofrimento. Devemos ser adoradores em todo o tempo. Independente das situações e das circunstâncias da nossa vida, devemos adorar. Devemos adorar num estilo de vida de adoração. Quem não se lembra do profeta Abacuque, que ao perceber a chegada do exército caldeu e tremer, e com muito medo, com muita angústia no seu coração, relatar isso lá no capítulo 3 do seu livro, o livro que leva o seu nome, o profeta Abacuque. Quem não se lembra, lá no capítulo 3, a partir ali do versículo 17, quando ele, diante de tanto sofrimento, faz uma das declarações mais lindas da história da humanidade, que você conhece tão bem. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Sim, meus amados, em todo o tempo. O momento de alegria, das festas, das celebrações, da alegria de estarmos juntos como povo de Deus, como fizemos agora há pouco, junto com esses cânticos maravilhosos da equipe de louvor, mas também no momento do luto, momento da angústia, no momento da tristeza, e talvez esse seja o grande desafio da adoração. No momento da tristeza, dar glória a Deus. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Adorai a Deus em todo o tempo, em tudo dai graças, diz a palavra do Senhor. Sim, queridos, nós devemos ter um estilo de vida de adoração. A nossa vida deve ser uma vida de adoração. O Salmo 139 é uma oração de adoração. O Salmo 139 de Davi, esse homem tão conhecido por ser um adorador, compositor de músicas belíssimas e de salmos, e dono de atitudes de adoração incríveis na história da igreja. Claro, um homem cheio de problemas, que tinha também defeitos, não era perfeito absolutamente, mas é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Sim, Davi era um adorador. É um homem que exultava em Deus. Davi, nesse salmo,
ele faz uma bela exaltação dos atributos de Deus. Ele adora a Deus não apenas por aquilo que ele faz, mas também por aquilo que Deus é. E a minha intenção nessa noite, meus queridos, através da exaltação dos atributos de Deus, que Davi faz nesse salmo, é tentar também mostrar como que essa adoração e o nosso estilo de vida de adoradores influenciam nos nossos relacionamentos. Como que a nossa adoração afeta os nossos relacionamentos? O nosso dia a dia. Como que, ao exaltar os atributos de Deus, eu demonstro que se eu realmente o conheço, se eu realmente tenho intimidade com esse Deus, e é assim que deve ser, nós devemos adorar um Deus que conhecemos, devemos adorar um Deus com o qual temos intimidade. E na nossa adoração e conhecendo a Deus e os seus atributos, trazer isso para os nossos relacionamentos diários. Isso é adoração. E como que essa adoração, então, afeta os nossos relacionamentos? Como que os atributos de Deus, conhecendo os atributos de Deus, conhecer os atributos de Deus, influencia o nosso estilo de vida, o nosso estilo de adoração? Eu quero compartilhar isso com você nessa noite. E em primeiro lugar, eu gostaria de compartilhar como que esse atributo tão maravilhoso de Deus, que é o Deus Criador, afeta os nossos relacionamentos. Eu quero, em primeiro lugar, dizer para você o seguinte: você deve adorar a Deus como Criador. E para ter relacionamentos transformados, você precisa conhecer o Deus Criador. Você precisa entender quem é o Deus Criador. Nós precisamos adorar um Deus que conhecemos. O salmista, ele exalta esse atributo de Deus como Criador. A partir do versículo 13, depois nós vamos falar também dos outros versículos, mas a partir do versículo 13 eu começo com criação, porque tudo começa com criação, né? O versículo 13 diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram uma substância ainda informe. Que coisa maravilhosa, meus queridos. Que belo poema. Eu não sei com você, mas quando eu leio isso, eu dou glórias ao nome do Senhor, porque eu percebo que eu fui formado, mesmo sendo quem sou, pecador que sou, fui formado por um Deus que me ama profundamente, e Ele me formou com imenso amor, e Ele me criou com um imenso amor, e a Bíblia diz que Ele o fez de uma maneira assombrosamente maravilhosa. E aqui, queridos, eu não estou querendo falar de exaltação do ser humano. Aqui não é palestra de coaching. Eu não estou aqui para exaltar o seu ego. Eu gostaria de falar para você do valor que você tem, como aquela canção que nós cantamos. Lembra? Um hino, uma canção tão antiga, mas que fala: eu venho falar do valor que você tem. Lembra disso? Eu venho falar do valor que você tem. Mas eu quero falar do valor que você tem por causa do Deus Criador, e do valor e da dignidade que existe em mim e em você, porque Deus, Ele não cria lixo e nem nada para jogar no lixo. Essa é uma frase do grande escritor Albert Wolters, do livro bastante conhecido, chamado Criação Restaurada. É uma frase que impactou meu coração. Deus não criou lixo, não criou nada para jogar no lixo. De forma que você, querido, e eu, somos o maior ato criacional de Deus. Amém? Eu e você somos a coroa da criação, fomos criados para a honra e glória do nosso Deus. E fomos criados com muito amor e com muita dignidade, apesar de um dia termos nos afastado dele.
Apesar do nosso coração, por causa do pecado, por muitas vezes não reconhecer isso. E vagar por lugares tão tortuosos e difíceis. Mas nós precisamos trazer esse entendimento criacional a respeito de nós mesmos. E isso serve para que nós tenhamos muita humildade e para que nós venhamos a glorificar a Deus. Nós não podemos achar que nós somos mais do que somos e nos colocar num pedestal de arrogância, porque o nosso coração é contaminado pelo pecado. A nossa vida deve ser uma vida de humildade, mas também nós não devemos achar, a respeito de nós mesmos, pensar menos do que somos. Tem muita gente olhando para si mesmo e se achando lixo. É possível que alguém aqui nessa noite possa ter olhado para si mesmo, ou possa estar numa situação de sofrimento tal, que já desistiu inclusive de si mesmo, da própria vida, porque se acha lixo, que não tem valor. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, você tem valor sim, nesse sentido. Você foi criado com dignidade e amor. Não se ache lixo. Não se ache menos do que você é. Porque você pode estar pecando contra o Deus Criador. Ao olhar para você mesmo, e não estar contente, e não agradecer, porque Deus criou você, e não entender que você é alvo do amor de Deus, e do ato fantástico criacional de Deus, você vai estar pecando por falta de gratidão. Sem dúvida nenhuma. É possível que algum jovem ou adolescente tenha se olhado no espelho nessa manhã e não tenha gostado muito do que viu. Não porque não exista dignidade ou beleza, mas por causa da nossa visão parcial e pecaminosa. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e não gostamos do que vemos. Muitas vezes nos achamos feios, sem valor. Quero dizer para você, meu querido jovem adolescente, eu falo com adolescente porque adolescente às vezes é assim. Às vezes as meninas, se olham e não gostam muito do que vem. Não é verdade? Às vezes os meninos se acham anormais, porque tem uma espinha ali, ou um lugar aqui, ou algum defeitinho ali, ou um nariz desse jeito, assim, assado. Quero dizer em nome de Jesus que você foi criado com imenso amor. Não olhe para você de uma maneira equivocada. Olhe para você do ponto de vista do Deus Criador. Olhe para você do ponto de vista da adoração de um Deus que cria tudo para a sua glória e que faz tudo de maneira perfeita, mesmo que tenha sido contaminado com o pecado. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que o pecado que habita em você e o seu coração enganoso não faz de você lixo. Faz de você uma pessoa que precisa ser resgatada. Mas você tem muito valor, sim, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Quer coisa melhor do que isso? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Existe dignidade na sua vida, meu querido. Existe valor na sua vida. Existe dignidade na sua existência. Existe propósito. E talvez, muito mais do que as questões físicas, mas a dignidade do propósito da nossa existência já mostra o quão valor nós temos. Sem dúvida nenhuma. Quero dizer para você, papai, às vezes você olha para o seu filho porque ele nasceu com algum problema, alguma enfermidade. Eu quero convidar você, pai, mãe, a olhar para o seu filho do ponto de vista da criação de Deus. E da dignidade que Deus deu ao seu filho. Ou à sua filha. Porque independente das situações, ou independente da forma que ele nasceu ou ela,
ou independente dos problemas que possam haver, o seu filho, a sua filha são criados à imagem e semelhança de Deus. Amém? A imagem e semelhança de Deus. Existe dignidade. E assim nós devemos tratar as pessoas com dignidade. Como isso afeta o meu relacionamento? Como isso afeta como eu olho para mim mesmo? Eu acabei de falar. Mas como isso afeta a maneira que eu olho para o meu irmão, para minha irmã, para minha esposa, para o meu filho, para minha mãe, para o meu pai? Tiago vai dizer lá no capítulo 3, versículo 18, o seguinte, né? Como que eu posso ir à igreja ou mesmo adorar o Deus Criador e depois amaldiçoar a sua criação? Com palavras duras ou com palavras indignas? Como que eu posso dizer que eu estou adorando o Deus, que eu sou adorador do Deus Criador, se de repente eu não considero a pessoa que Deus colocou do meu lado, ou no meu relacionamento, como alguém digno? Ou eu trato ela com palavras indignas? É contraditório, não é verdade? Tiago ele chega a dizer depois, diz assim, não pode ser assim entre nós. Não pode ser assim entre nós. Eu não posso dizer que eu adoro o Deus Criador e tratar a criação dele com indignidade. Eu estou falando aqui de relacionamento. Atenção, maridos. Olha o jeito que você trata a sua esposa, viu? Atenção, filho, olha o jeito que você trata seus pais. Você tem honrado seus pais? Como criação de Deus, como pessoas criadas à imagem de Deus, e com o propósito de poder criar você? Você tem tratado os seus pais com honra? Me parece também contraditório. Se nós viemos aqui e adoramos o Deus Criador, e no dia a dia da nossa vida nós tratamos nossos pais com desonra, ou não fazemos aquilo que deveríamos fazer, ou falamos palavras duras para os nossos pais, para as nossas mães, para os nossos cônjuges. Tome cuidado com isso, viu? Adoração deve influenciar a nossa vida diária. Nós expressamos o Deus que nós adoramos nas nossas atitudes. Existe contradição entre alguém que diz que adora a Deus, e Deus é um Deus criador de todas as coisas, e criou todas as coisas, e a palavra diz que tudo que Ele criou é muito bom, e nós tratarmos aquilo que Ele criou, ou as pessoas que Ele criou, com indignidade. Existe muita contradição nisso, queridos. Não deve ser assim entre nós. A palavra de Deus diz que existe muita dignidade e amor na criação de Deus, em tudo que Ele fez. No aspecto missiológico, nós podemos entender que precisamos tratar todas as pessoas com a dignidade e o amor que eles devem ser tratados, no sentido de que todas as pessoas, inclusive aquelas que não creem no Deus que nós cremos, que não creem em Jesus Cristo, elas devem ser tratadas com o amor de Jesus, porque são criadas à imagem e semelhança de Deus. São criadas à imagem e semelhança de Deus. Nem todas as pessoas que seguiram ali Jesus no meio das multidões creram nele e o seguiram e continuaram seguindo ele. Mas ele tratou a todas com dignidade. E muitas ele curou. E muitas ele expulsou demônios. Muitas não o seguiram. Mas Jesus não está preocupado com isso, porque ele precisava fazer tudo para a glória de Deus. E tudo que ele fazia para honrar a Deus, ao Deus Criador, ao Pai que criou todas as coisas. E por que não dizer Ele, Criador, porque Ele estava presente no dia da criação, Ele estava ali, porque a Bíblia diz que sem Ele nada do que foi feito se fez, sem Jesus nada do que foi feito se fez. Ele mesmo estava presente na criação. Ninguém mais do que o Senhor Jesus Cristo sabe o que é atribuir dignidade a uma pessoa. E é por isso, querido, que nós acolhemos pessoas
de todas as religiões, de todas as raças, pessoas de todos os comportamentos. Nós acolhemos pessoas aqui de todas as culturas, e a igreja deve assim fazê-lo, porque ela segue e imita o seu mestre, Jesus Cristo, que assim o fez. Isso porque nós adoramos a um Deus que é criador e que criou todas as pessoas com dignidade. Todas as pessoas com dignidade. Quando nós olhamos para uma pessoa, muitas vezes, diferente do que nós estamos acostumados, né? Porque a gente muitas vezes gosta de se relacionar ou admirar pessoas que são parecidas conosco, né? Mas quando olhamos para uma pessoa diferente, às vezes vestida de uma forma diferente, ou às vezes uma pessoa andrajosa, um andarilho, talvez o grande desafio como cristão seja olhar para essa pessoa e enxergar nessa pessoa a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Eu me lembro uma vez aqui, eu e o seu Eliseu, nós encontramos um jovem andarilho, e o cheiro dele não era muito bom, viu, doutor? O cheiro dele não era muito bom. E nós temos uma dificuldade com esse negócio de cheiro, né? É complicado às vezes. É complicado. E eu e o seu Eliseu começamos a conversar com esse jovem, falar do evangelho para esse jovem, aqui em frente da igreja, depois do culto dos jovens. A gente batendo maior papo. E de repente eu fui lá e orei com ele. E depois de orar com ele, e sentindo inclusive aquele cheirinho, né? Vocês sabem como é que é, da galera que não toma banho, que vive na rua. A hora que eu terminei de fazer a oração, ele veio e me deu um abraço assim. Maravilhoso, imagina só. Aquele abraço gostoso, sabe? E aquele jovem, ele começa a chorar no meu ombro, abraçado, agarrado comigo, né? E de repente eu também abraço ele, começo a chorar junto com ele. E eu tentava me desvencilhar, sabe? Mas ele não me largava, ele continuava ali abraçado comigo. E louvado seja o Senhor, porque Deus naquele momento me mostrou o seguinte: essa é uma pessoa criada a minha imagem, a minha semelhança. Pode continuar abraçado com ele. E ali foi alguns minutos abraçado com aquele moço, chorando no meu ombro, inundando meu ombro de lágrimas. E de repente, a hora que ele me deixou, ele disse assim: pastor, eu acho que fazia uns 10 anos que eu não recebi um abraço. Uns 10 anos que eu não recebi um abraço de ninguém. E aí eu entendi por que ele me agarrou e ficou abraçado comigo daquele jeito. Mas a grande verdade é que aquele rapaz me ensinou coisas fundamentais. Que eu devo olhar para as pessoas. Claro, nós devemos saber disso como cristãos. Mas essas experiências nos ajudam a entender e a olhar para essas pessoas como imagem e semelhança de Deus. E é por isso que nós pregamos, é por isso que nós acolhemos, é por isso que independente de qualquer situação de cheiro, de roupa, de cultura, de nação ou de crença, nós devemos acolher as pessoas, missiologicamente nós devemos acolher as pessoas com o amor de Jesus. E fazer isso por causa do nosso Deus e adorando o nosso Deus. Mas em segundo lugar, queridos, eu gostaria de chamar a atenção para você nesse texto, de como nós adoramos o Deus soberano, mais um atributo de Deus, e como isso influencia a nossa vida. O versículo 16 diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Isso, queridos, é soberania. Tá? Ele começa dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces, e sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe penetra os meus pensamentos, e esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, e ainda a palavra não me chegou à boca, à língua, e tu, Senhor, já conheces todas. E aí ele vai descrevendo os atributos de Deus. Ele vai falando da sua onisciência, da sua onipotência, da sua onipresença, e tudo isso submetido a um atributo fantástico e maravilhoso que se chama soberania. Eu adoro o Deus soberano.
E como que isso afeta os meus relacionamentos. Eu quero dizer para você que essa pessoinha que está do seu lado aí, dá uma olhadinha para ela, dá uma olhadinha. Essa pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Deixa eu fazer um parênteses aqui, tá? É imagem e semelhança de Deus, tá? Não é a sua imagem e semelhança. Você não deve tecer e querer que a sua imagem e semelhança esteja impregnada na pessoa que você ama, e na pessoa que está do seu lado, na pessoa que você se relaciona. É a imagem e semelhança de Deus, não é a sua. Não tente colocar a sua imagem na sua esposa. Esposa, não tente colocar a sua imagem no seu marido. Ele é e ela é imagem e semelhança de Deus. E é isso que deve ser, para a honra e glória do nosso Deus. Para de reclamar, viu? Para de reclamar do seu esposo, da sua esposa, do seu amigo, da sua amiga, do seu pai, da sua mãe. Tá? Porque às vezes na nossa reclamação nós estamos querendo que as pessoas se tornem a nossa imagem. Tá? É imagem e semelhança de Deus. Tá? Mas aqui com relação à soberania, o texto diz que Deus está no controle de todas as coisas. Deus é o Deus criador, Deus é o Deus que sustenta todas as coisas, Deus é o Deus salvador também. Isso tudo na sua soberania, porque Ele salva quem Ele quer. Mas fundamentalmente Deus é aquele que soberanamente está no controle da sua história. Da sua história. E aí eu gostaria de falar uma coisa para você. Não importa o que aconteça na sua vida ou o que pode estar acontecendo. Às vezes sofrimento ou mesmo alegria. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas uma coisa eu sei, Deus está no controle. Amém? Amém, queridos? Deus está no controle da sua vida. Até daquele perrengue que você possa estar passando. Até daquela doença que de repente possa estar em você. Aquela enfermidade que de repente tomou conta. Deus está no controle. Deus está no controle. O texto que nós acabamos de ler diz que todos os nossos dias estão escritos e determinados antes da fundação do mundo, quando nenhum deles havia ainda, que Deus nos conheceu ainda quando a gente não tinha nem forma, e nós sabemos disso, né? Nós somos reformados, nós sabemos disso, conhecemos essa história do amor de Deus que nos alcança antes da fundação do mundo. Sim, queridos, Deus nos amou antes da fundação do mundo e Ele já determinou a nossa história que nós vamos glorificar a Deus. Nós vamos glorificar o nome dEle na nossa vida e nós nascemos para isso. Mas nós precisamos entender que no meio dessa história também existem dificuldades e sofrimentos. E existem defeitos. Existem diferenças, e nos relacionamentos existem problemas e conflitos. No meio dessa história que Deus determinou, às vezes Deus colocou você do lado de uma pessoa com história totalmente diferente da sua. E colocou você do lado de uma pessoa com cultura totalmente diferente da sua, criado de uma maneira totalmente diferente. Tratado pelos pais de maneira totalmente diferente. E aí Deus vem então e faz com que você se case com ela. E aí Deus vem e faz com que você se torne até o melhor, ou então o melhor amigo. Ou então essa pessoa vai estar ali no seu grupo familiar. Ou então essa pessoa vai estar no seu círculo familiar, próxima de você, no curso que você está fazendo. Tá? Mas eu quero dizer que é exatamente isso. O Deus soberano colocou você exatamente onde você tinha que estar, e a pessoa que está do seu lado, a pessoa que convive com você, exatamente onde ela deveria estar. E que bom que é assim. Porque Deus coloca as pessoas junto com a gente para consertar a gente também. Sabe esse processo de santificação que vai terminar só na vinda de Jesus Cristo? Porque a justificação já aconteceu, nós cremos em Cristo, fomos regenerados. Mas a santificação está acontecendo, né? A santificação é um processo. E nesse processo de santificação e de melhora e de aprendizado para a melhora do nosso caráter, Deus coloca relacionamentos e pessoas do nosso lado exatamente. Não pensa que Deus errou, não. Não pensa que Deus errou, não pensa que as coisas acontecem. Ah, não, isso pegou Deus de surpresa.
De jeito nenhum, Deus está no controle. E a palavra de Deus diz que é para a glória dele e para o seu bem. Porque de alguma forma isso vai resultar no bem para você. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa pessoa que está do seu lado, vamos trazer aqui para os casais, né? É exatamente como ela deveria ser. Com os defeitos que ela tem. Com a história que ela tem. E você também. Você nasceu exatamente na família que você deveria nascer. E a sua história é exatamente como Deus queria que fosse. Apesar das angústias e tristezas que às vezes existem. Apesar do luto, apesar das tristezas, apesar dos sofrimentos, é exatamente como deveria ser. Porque Deus está no controle da nossa história. Amém? E essa pessoa que Deus fez com que estivesse com você, ela vai ser usada por Deus, muitas vezes até para te confrontar. E com relação aos defeitos dela, ou dele, é para que você trabalhe melhor a paciência e o amor. E muita, muita oração. Muita oração, para que você ore mais. Com certeza, ao se casar comigo, Deus teve que fazer a Lohane uma mulher de muita oração. Muita oração. E muita paciência. Deus, com certeza, trabalha o coração da Lohane para que a imagem de Cristo seja formada nela, e Ele usa a minha vida e os meus defeitos, muitas vezes. E usa os defeitos dela também para me melhorar. Eu digo para você que eu melhorei muito como pessoa depois que eu casei. Casamento é uma benção. E mesmo sendo esse pecador que vocês estão vendo aqui, eu digo para você que eu melhorei, eu cresci, o meu caráter melhorou. Eu amadureci. Eu estou uma pessoa mais preparada e mais madura por causa dessa cabelinha encaracolada ali. Ó. Que é uma bênção na minha vida. E por causa também desse menininho de 13 anos ali, ó, que é o meu filho, Natan. Porque os nossos filhos também são como são, exatamente como deveriam ser, para também trabalhar na nossa vida, para que a gente possa orar por eles, para que a gente possa gastar tempo com eles, e para a gente muitas vezes ser confrontado por eles, o que às vezes é dolorido. Sabe por quê, queridos? É a beleza do atributo maravilhoso da soberania de Deus. Todos os nossos dias estão determinados. A nossa história está determinada por Deus. Eu quero dizer para você, não tenta fazer a sua história, não tenta fazer a sua história na vida da pessoa, não. A história dela é de Deus. Pastor, mas então o senhor está falando que eu não posso fazer nada, eu não preciso fazer nada? Do teu coração, nada. De você mesmo, nada. O que você pode é olhar para a palavra de Deus e ser usado, se Deus quiser, na vida da pessoa, do seu cônjuge, do seu filho, do seu amigo. Você pode ser usado sim, desde que você se coloque diante de Deus para ser usado na palavra de Deus e através da palavra de Deus. Tá? Soberanamente por Deus, na palavra. Fora isso, não tente fazer a sua história na história da outra pessoa, tá? É Deus quem cuida da história dela, amém? É Deus quem cuida. É Deus que é soberano. Em nome de Jesus. Para terminar, meus queridos, eu quero falar do atributo do Deus Salvador, do Deus Libertador, do Deus Transformador. Em primeiro lugar, nós adoramos a Deus como Deus Criador e como isso impacta nas nossas vidas e nos nossos relacionamentos. No segundo lugar, nós adoramos ao Deus Soberano e como isso tem impacto na nossa vida e nos nossos relacionamentos. Mas em terceiro lugar, eu quero dizer para você que nós adoramos a um Deus Salvador, a um Deus Transformador, a um Deus Libertador e a um Deus que nos dá esperança. Versículo 23, o salmista diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando Davi diz assim, vê se há em mim algum caminho mau, com certeza ele sabe que tem caminho mau aí.
Quando nós falamos assim para Deus, vê se há em mim algum caminho mau, a resposta com certeza é, sim, existe maldade, existe pecado, existe coração enganoso, mas também existe salvação e libertação. Também existe transformação pela cruz de Cristo. Essa pessoa que está do seu lado aí dessa história que eu acabei de falar, é uma pessoa que está sendo também trabalhada, liberta, santificada pelo poder que há em Cristo Jesus. E pela fé em Jesus Cristo nós podemos ter esperança de transformação. Pela fé em Jesus Cristo, nós não precisamos ficar reclamando para Deus dos defeitos das pessoas que nós conhecemos, mas nós podemos colocar diante de Deus e saber que em Cristo Jesus as pessoas podem sim ser transformadas. E é por isso que eu quero pedir para você, em nome de Jesus, nessa noite, tenha esperança, querido. Tenha esperança. Porque o Deus Criador, o Deus soberano, é o Deus Salvador. É o Deus transformador. Tenha esperança com seu filho. Não olha para o seu filho sem esperança, não, em nome de Jesus. Tem muitos que já perderam esperança com filhos aqui. É possível que exista. Quero dizer, não perca a esperança. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pode haver transformação. Vai haver em nome de Jesus mudança para a honra e glória do Senhor. E se você for crente, não há dúvida nenhuma. Se o seu marido é crente, se o seu filho é crente, com certeza haverá transformação, porque o processo de santificação na vida dele está ocorrendo, ou dela está ocorrendo. Não é você que conduz, é Deus. Mas pode ter esperança. Nós estamos casados e nos relacionamos com pessoas que estão ainda no meio da jornada. Por isso que é tão difícil. Porque a gente não chegou ainda na perfeição daquele dia em que Jesus virá em glória e não haverá mais o pecado entre nós. Nós aguardamos aquele grande dia, ansiamos por ele. E naquele dia, todos esses problemas vão acabar, os conflitos terminarão. E nós estaremos na presença do nosso Deus, onde habita a justiça e não há pecado. Mas até aquele dia, Dr. Juan, o bicho pega. A coisa ainda é complicada. Existem conflitos. Existem muitos conflitos e nós devemos ter muita paciência, mas também muita esperança. Porque em Cristo nós podemos ter esperança e verdadeira libertação. Em Cristo, o pior dos pecadores pode ser convertido. Em Cristo, aquela pessoa que você acha que nunca vai ter conserto, pode ser consertada sim. Se eu estou aqui, eu sou uma prova cabal disso. E eu sei que existem muitos aqui que podem dizer, e podem estar pensando nesse momento, eu também. Muita gente tinha perdido a esperança comigo, querido. Muita gente tinha perdido a esperança. Tem pessoas que quando eu chego aí, e me veem depois de muito tempo, falam assim, o que você faz, Edu? Eu falo, eu sou pastor. Quê? Me conheceram na adolescência, na mocidade. Aí eu sou pastor da igreja presbiteriana. O quê? Rapaz, Deus é bom mesmo, hein? Esse Deus é poderoso, hein? Aí que eu vou fazendo? Ficar quieto, né? Não, amém. Deus é poderoso. Seja Ele louvado sempre, né? Poderosíssimo Deus. Mas sim, queridos, nós cremos num Deus que é libertador. Davi, ele diz assim, vê se há em mim algum caminho mau, ele reconhece. Ele reconhece os seus pecados. E guia-me pelo caminho eterno, sonda-me, conhece o meu coração. Ele pede para Deus provar o seu coração. E nós sabemos que todos nós, queridos, na face da terra, a palavra de Deus diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto, enganoso. Mas mesmo assim existe esperança para nós no sangue de Jesus, amém? E no poder do Espírito de Deus. Não saia daqui nessa noite sem esperança. Não saia daqui nessa noite sem adorar o Deus Criador. Não saia daqui dessa noite sem adorar o Deus soberano. Não saia daqui nessa noite sem adorar o Deus libertador e salvador. Mas que isso possa ter reflexo na sua vida. A partir de amanhã. Aliás, a partir do momento que você estiver ali fora, quando você der o primeiro passo, comece a lembrar
daquilo que você aprendeu aqui nessa noite. E de como essa adoração ela tem reflexo na nossa vida diária. Porque se não tiver reflexo na nossa vida, querido, é apenas hipocrisia. Não é verdade. Mas eu creio num Deus que vai revelar, e vai se revelando a nós de maneira maravilhosa e que vai transformando o nosso coração. Que você possa olhar para si mesmo de uma maneira verdadeira. E que eu e você possamos realmente ser verdadeiros adoradores na presença do Senhor. Que essa igreja seja uma igreja de adoradores, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. É possível que você chegou aqui nessa noite um pouco entristecido, olhando para si mesmo de uma maneira equivocada. É possível que você esteja pensando que a sua história não está nas mãos de Deus, ou que Deus errou, ou que mesmo muitas vezes você é fruto de algum erro. Quero dizer, não pensa isso não, querido. Não pensa isso não, em nome de Jesus. É possível que você chegou aqui nessa noite sem esperança. Não saia daqui sem esperança. Existe esperança no Deus libertador e salvador. Amém?